Oi, gente. Voltando aqui pra gente. Uma live como essa, a gente não pode finalizar assim, abruptamente, né? Então, tem umas duas perguntinhas para Dona Tereza ainda. Ela estava terminando de falar a situação de Ponte Nova. E aí a gente encerra, prometo, até porque eu tenho um compromisso inadiável com uma pessoa de 9 meses de idade. Que não tem muita paciência de esperar, mas vamos terminar aqui, porque essa live realmente merece. A Dona Tereza precisa ser ouvida, né? Deixa eu ver se ela já voltou aqui. Deixa eu ver se já tá desencarcera. Vamos aguardando aqui. Daqui a pouquinho ela deve entrar pra gente. Mais uns 10, 15 minutinhos a gente encerra. Mas pelo menos eu queria saber um pouco da trajetória da Dona Tereza, né? O que é que transforma a Dona Tereza mãe em Dona Tereza ativista, né? Mulher guerreira de luta e liderando aí à frente de movimentos sociais, desencarcera. E que ela contasse também um pouco sobre familiares, né, de pessoas em situação de encarceramento. Eu me lembro que ela viu uma foto da Dona Teresa recentemente e ela estava com várias mulheres. Eles estavam usando uma camisa que estava escrita, tinha escrito assim, ser familiar não é crime. Eu acho que era isso. Ser familiar não é crime. E aí eu conversei com ela sobre isso, né, do que gerou aquela manifestação. E de fato a gente percebe muitas mulheres supostamente que eu digo que é a versão, né, da política antidrogas, do sistema de justiça, supostamente envolvidas com pessoas que cumprem pena por tráfico, que estão sendo criminalizadas também de uma maneira muito intensa, por tráfico ou por associação para o tráfico, né? Então, essa política antidrogas também tem sido a grande porta de entrada de mulheres. Essas mulheres são negras no sistema carcerário, né? Então, nos últimos anos a gente teve um crescimento exponencial da presença de mulheres no sistema carcerário brasileiro, né? Algo gravíssimo, e também a política antidrogas está à frente, digamos assim, dessa. Ah lá, ser família não é crime, né? O Desencarcera Bahia está confirmando aqui que de fato é esse o mote da campanha, assim, né? Da ação de vocês. Eu achei muito importante, até porque a gente tem, né, estudado sobre isso e percebido de que modo a política antidrogas tem servido para encarcerar em massa também familiares, né? Em especial mulheres. E a Dona Teresa falou uma coisa aqui importantíssima na live, que diz respeito justamente de como as mulheres é que sustentam essas famílias, né? Tanto em termos financeiros quanto em termos emocionais. Quando ela diz assim, preso não tem pai não, preso tem mãe, né? Então são as mulheres que continuam dando suporte a esses homens que estão, esses jovens, né, negros em geral, que estão em situação de encarceramento. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente também. Eu não achei Dona Teresa aqui ainda. Será que ela já entrou? Alguém já viu a Dona Teresa entrar? Eu vou procurar de qualquer modo aqui. Eu tô vendo Desencarcera Bahia, mas Desencarcera Minas. Agora, entrou agora. Vamos lá. Preso tem mãe e mulher. Mulher também, exatamente. As mulheres aqui acabam sendo o apoio emocional e financeiro, não só das pessoas em situação de encarceramento, mas das comunidades, né? Então, quando uma mulher negra é encarcerada, né, é criminalizada, nessas condições que a gente está falando aqui, toda a comunidade é encarcerada simbolicamente junto com essa mulher, né? Eu já mandei o convite, Dona Tereza, só a senhora confirmar aí. Isso, preso não tem pai, tem mãe e tem mulher. Desencarcera Bahia, que tá confirmando. Eu já convidei a Dona Tereza, tá aguardando ela confirmar. A senhora tem que aceitar meu convite, Dona Tereza. Já foi solicitada. Deixa eu ver se eu cancelo o chamo de novo, que às vezes pode dar algum aqui. Agora eu acho que vai.
Eu não sei que tem alguma questão com a internet, mas agora eu acho que vai. Pronto, dona Tereza. Estava falando aqui da senhora, você não tinha entrado ainda. Eu queria te fazer duas perguntas, assim, que para mim são muito importantes. Primeiro, em relação à sua trajetória, assim, sabe? Porque a senhora acaba sendo espelho para muitas mulheres, né? A sua força, a potência da sua fala, a sua coragem. A gente sabe que não é fácil, né? A gente imagina, não vou dizer que a gente sabe, porque quem está na sua pele é a senhora é quem sabe realmente. A gente imagina que seja muito difícil. Mas eu queria entender quando é que nasce a Dona Tereza do Desencarcera, a Dona Tereza ativista, a Dona Tereza que vai à luta, né? Onde é que nasce a Dona Tereza? Né? Da mãe, Dona Tereza, para essa mulher que a gente está conhecendo hoje, que além de mãe, é essa potência, né? Eu falo que a Dona Teresa nasceu, essa Dona Teresa, no dia que ela conheceu a Maria de Lourdes Oliveira, que era a coordenadora da pastoral carcerária daqui de Belo Horizonte, né? A Nana Oliveira, Virgílio de Matos, Pedro Ottoni, Vanessa Barros e Laila Vieira. Né? Foi quando eu conheci esse pessoal que eu descobri essa força que eu tenho, né? Porque quando o meu direito de visitar o meu filho foi negado, eu achava que se eu desse um monte de soco na cara daquele agente que estava fazendo hora com a minha cara, eu ia resolver o meu problema. E aí eu aprendi que não, que a gente tinha que lutar de forma organizada, né? E como eu sou uma pessoa que tive que lutar muito para criar os meus filhos, e eu era uma mulher que eu não achava nunca que eu ia ter um filho encarcerado. Então, aquela mesma leoa que lutava para manter os seus filhos alimentados, estudando, morando, vestindo, calçando, ela brotou com mais força quando ela teve um filho encarcerado e teve os seus direitos negados, né? Toda mãe, ela tem essa mesma força que eu tenho dentro dela, sabe? Ela só precisa de conhecer as pessoas que consigam fazer ela entender essa força que ela tem e ela organizar dentro dela essa força e direcionar essa força para a luta, né? Eu brinco que eu sou essa força toda porque eu nasci preta, né? Mas não. Eu sou essa força toda porque eu tenho pessoas que caminham junto comigo, né? Principalmente os familiares, né? Que me acorda de manhã com Deus te abençoe, que me manda uma mensagem, boa noite, dorme com Deus, que quando eu estou passando mal me liga para dizer, eu não tenho nada para te dar, mas estou aqui orando por você, sabe? É isso que me fortalece todos os dias, sabe? São as famílias que caminham junto comigo, né? Que me faz acreditar que juntas nós vamos parir um Brasil novo, como diz a Débora, né? Porque nós, mulheres negras, é isso, a gente precisa parir um Brasil novo, um Brasil nosso, né? Porque E esse esse Brasil Brasil vai da ser parido no branquitude, ele nosso não serve ventre para mesmo, no nós. ventre das mulheres negras. Eu não tenho dúvida disso não, dona Tereza. Quando eu ouço a senhora e vejo essa força e vejo tantas outras mulheres negras fazendo uma revolução nesse país, que já está sendo feita, já está sendo feita. É, Eu acredito nisso também, que esse país novo precisa ser parido mesmo. é. Deixa eu perguntar outra coisa para a senhora, porque teve uma coisa que me chamou muita atenção, e a gente já conversou sobre isso um pouquinho, mas eu queria que a senhora falasse para as pessoas aqui, que foi a campanha que vocês fizeram, familiar não ser familiar não é crime, não foi isso? Não me É. disseram ser família não é crime ou ser familiar não é crime. Mas eu achei Ter família. fantástico. Ser família não é crime. Eu achei fantástico, porque a gente tem percebido, né, pelos dados estatísticos, estudando essa temática, e na experiência prática profissional mesmo, de como o encarceramento de mulheres cresceu assim assustadoramente nos últimos anos, né? Aqui no Brasil. E essas mulheres são negras. E a política antidrogas tem sido, mais uma vez, a grande porta de entrada dessas mulheres. Então, assim, me preocupa muito
o tipo de prova que o sistema de justiça está usando contra essas mulheres. É um nome numa caderneta, né? É o fato de ser familiar de uma pessoa que está encarcerada. Isso me preocupa demais, assim, porque é um outro braço do encarceramento, e agora contra mulheres negras, mulheres essas que estão parindo um Brasil novo, e que a gente sabe que quando uma mulher negra ela é encarcerada, a gente encarcera a família inteira e a comunidade inteira junto com essa mulher. E isso é muito grave, né? Aí eu queria que a senhora falasse um pouco dessa campanha e da importância dela. Então, a campanha Ser Família Não é Crime, ela começou porque quando os familiares vão visitar nas unidades prisionais, eles são tratados feito nada pelas pessoas, pelos servidores, né? E em 2008, nós fizemos uma grande campanha para colocar o scanner, né? Que é o scanner corporal nas unidades Para prisionais, evitar aquela revista vexatória, né? para evitar aquela revista vexatória. Mas tudo que a gente consegue de avanço, o Estado consegue tornar aquilo ruim. O scanner tem servido muitas vezes para afastar o familiar da visita. Porque eles colocam o scanner, mas não capacitou as pessoas que vão operar aquela máquina, né? Para distinguir o que é órgão do corpo e o que não é. E então, qualquer coisinha, qualquer manchinha, volta a pessoa. No REP nosso aqui está escrito, o REP é o regulamento prisional, que o familiar tem que ser mandado para o hospital para fazer um raio-x, mas eles não mandam. Eles criminalizam o familiar ali mesmo na unidade prisional. Você não vai entrar porque você está com ilícito, você está portando droga, seja lá telefone, seja lá o que for, dentro de você e você não vai entrar. Isso é uma forma que eles encontraram de criminalizar as pessoas. Outra forma é quando a pessoa leva uma comida que na visita passada entrou, nessa não entra e tem que jogar fora. E elas ainda falam com os familiares com um ar muito debochado. Senhora, isso não entra. Né? A blusa que você usou na visita passada, nessa blusa não pode. E aí a gente começou a fazer essa campanha de Ser Família Não é Crime por causa disso. Porque os agentes prisionais, eles estão se achando desembargadores, promotores, e resolveram nos criminalizar também, né? Porque eles fazem o que faz e fica por isso mesmo. E por causa também das mulheres que estão sendo encarceradas, que às vezes o marido está com a droga em casa e acha isso assim, um cúmulo da injustiça. Porque, assim, eu tenho certeza para você que 75% das mulheres desses meninos que vendem droga, os que têm mulher, fala com eles todo dia, some com essa droga daqui, eu não quero isso dentro da minha casa, a polícia vai bater aqui, eu não quero a droga aqui porque meus filhos estão aqui, eu já falei com você para arrumar um emprego, você vai ser preso e tal. Mas aí, o cara continua com a droga lá. Quando ele sabe que a polícia vai pular nele, ele é mais esperto, ele corre. A mulher muitas vezes não corre, porque ela está com as crianças dentro de casa. Às vezes ela está até dormindo. O cara vê o movimento lá fora e ele já pressente que é a polícia, ele já sai quebrando por ali e some. Aí a polícia chega, tem droga na casa, a droga é da mulher e a mulher vai presa. E ela é condenada por tráfico de droga. Sabe o cara que correu, que fugiu da polícia? Ele botou outro no lugar dela assim, ó, brincando. E não existe nenhuma política pública que seja respeitado. Porque as mulheres que têm filho menor de 12 anos ou que estão grávidas, tem uma lei que diz que elas podiam ficar em casa, guardar o julgamento em casa e tudo, mas aqui eles não respeitam. Né? A prisão domiciliar é uma das formas a prisão domiciliar. A gente tem aqui em Minas um projeto maravilhoso que chama Solta Minha Mãe. Ele é da Assessoria Popular Maria Filipa. E esse projeto Solta Minha Mãe faz exatamente isso. Atende essas mulheres que poderiam estar em prisão domiciliar e faz os pedidos dos benefícios delas, tudo dentro da lei, bonitinho, com certidão de nascimento das crianças, muitas vezes quando a criança estuda, com a declaração da escola que a criança estuda e tudo. Mas o promotor vai lá e recorre. E aí a cadeia está cheia de mulher grávida presa,
Tá cheia de mulher que tem filhos pequenos presos, inclusive tem uma moça aqui que tem uma criança deficiente, né, que está presa. E a maior prova disso foi um caso que aconteceu aqui em Belo Horizonte, que uma mãe foi presa, ela deixou 2 crianças menores e uma menina de 14 para 15 anos. Ela cumpriu um tempo de cadeia e ela teve direito à descida. Ela desceu e não voltou para a cadeia. Porque ela chegou na casa dela, os filhos estavam tudo esparramados, a casa dela estava uma desordem total. E a filha dela de 15 anos estava grávida, já quase para ter neném. Ela não voltou para a cadeia, ela foi organizar a casa, organizar a vida dela, organizar a vida da filha dela que estava grávida. Esperou a menina ter o neném, aí passar o resguardo. Aí ela se apresentou no fórum para o juiz da execução. O juiz mandou recolher. Ela tinha saído numa saída temporária, é isso? Uma saída temporária. E não voltou. Aí o juiz da execução mandou recolher ela lá na penitenciária, recolheu ela lá, e aí ele trouxe ela para ser na audiência de justificativa. Quando ela contou tudo isso para ele garantiu a ela as próximas descidas dela. Ele não deu nela uma punição, uma falta grave. Uhum. E isso, assim, gerou um descontentamento, né? Porque acharam que não, que ela foi lá para assistir a família dela e que então ela tinha que ficar presa, voltar para o cárcere, isso palavras dos promotores. E assim, mas quando é uma mulher branca, ninguém fala isso. Sabe? Ninguém fala isso. Não é que eu quero que o povo branco fique preso, eu não quero que ninguém fique preso, mas eu quero que a justiça seja igual para todos, né? E essas mulheres que são presas na penitenciária, a grande preocupação delas de sair é por causa do filho. Você chega no presídio masculino, junto com o conselho da comunidade, o preso, a primeira coisa que ele pergunta: você olhou meu processo? Você tem notícia do meu processo? Você sabe do meu levantamento de pena, se eu vou sair, quando que é a minha progressão de regime? E quando você chega no presídio feminino, é raro uma mulher te perguntar isso. Ela te pergunta como que tá a mãe dela, como que tá os filhos dela, com quem que o filho tá morando, se a gente sabe se o filho dela tem alimento. São as perguntas. O processo, elas vão querer saber depois que você já deu todas as notícias da família. E quando a gente não tem notícia da família, a gente vai atrás para saber notícia. Quando eu estava no Conselho de Belo Horizonte, tinha uma coordenadora de direitos humanos na Prefeitura de Belo Horizonte, que estava no Conselho da Comunidade junto comigo. Então, ela tinha o cargo da Prefeitura de Belo Horizonte à disposição dela para rodar no município. E aí, uma mulher ficou, assim, na hora que nós entramos, essa mulher chorava, porque ela sabia que os filhos dela não tinham ninguém, que ela não sabia como que a família dela estava. Aí a gente foi procurar a casa dela, porque ela deu endereço para saber, e aí a Luciana foi até levando cesta básica e conseguiu com os amigos dela lá leite, mais tantas outras coisas. Chegamos lá até que a gente encontrou a família bem. Mas por que nós encontramos a família bem? Porque ela foi presa com uma droga que não era dela. Ela não falou de quem era a droga, porque se ela fala, ela volta para a comunidade, ela sujeita ela a morrer. O cara dono da droga, pelo menos teve consciência de pegar uma pessoa, botar dentro da casa dela, com os filhos dela, para cuidar dos filhos dela, enquanto ela não saía da prisão. E como que a gente chegava lá para contar isso para ela? Como que a gente ia chegar lá para contar isso para ela? Era outro problema que a gente ia gerar. Então, a Maria Filipa entrou nessa história, pediu o benefício dessa moça, e ela conseguiu prisão domiciliar. Mas nem todo mundo consegue, sabe? Uma mulher, quando ela é encarcerada, encarcera a família inteira. Por quê? Para o filho visitar... Agora parece que mudou alguma coisinha aqui. Para o filho visitar a mãe, a avó tem que ter a guarda dele para ela fazer o cadastro para ele visitar. A mãe não dá o filho para os avós, não passa a guarda para os avós, porque ela tem medo da avó tomar amor, e a avó tem muito mais amor à neta do que a filha. E quando ela sair do cárcere, a avó não querer devolver o filho dela. Ah, não, porque minha mãe não vai devolver meu filho. Então, ela fica sem ver os filhos muitas vezes por causa disso.
também, mas de tudo de ruim, aqui em Minas tinha uma direção de uma unidade prisional que ligava para saber notícia dos filhos das presas e marcava uma visita assistida para a avó poder levar o neto para a presa ver. Isso era, assim, uma coisa fantástica, sabe? Que eu admirava muito esse trabalho que foi feito. E não era, assim, simplesmente levar o neto para ver. Foi feito todo um trabalho em cima disso. A OAB, através da Comissão de Assuntos Carcerários, que o presidente na época era o Fábio Piló, construiu um espaço que era uma brinquedoteca. O Conselho Nacional de Justiça mandou os brinquedos. E aí, por exemplo, a visita do João para visitar a Maria, que estava presa, estava agendada para 9 horas. Então, quando o João chegava na portaria, ele já pegava a Maria, passava com ela todo o terreiro algemado e colocava lá na sala e tirava as algemas. Aí, quando o Joãozinho entrava, ele ia encontrar com a mãe dele, ela estava numa sala de brinquedo para brincar com ele por 30 minutos. Né? Aí, quando terminava o tempo, ela permanecia na sala, tirava a criança e só depois ela era algemada e levada de volta para a sala. Isso faz uma diferença muito grande. Demais. Mas essas aí, boas iniciativas precisam ser contadas também, até essas boas práticas serem repetidas, né, Dona Tereza? Boas práticas. É uma direção, assim, que tem se esforçado para fazer as coisas acontecer, sabe? E a gente vê que aqui também os diretores de unidades prisionais que são mais abertos ao diálogo, eles são, quando eles estão muito conversando com nós, eles são exonerados do cargo. Nós não podemos conversar com o diretor, não, eles exoneram do cargo. Tem que fingir que não conversa, que não tem diálogo. Tem que fingir que não conversa. Dona Tereza, mas está chegando o diretor, você na porta da unidade, eu falo com ele assim, eu não vou entrar, não, que é para não cadastrar a minha entrada aí, que é para não saber que eu estive aqui. Para não gerar ansiedade, né, Dona Tereza? Não, eu falo comigo, entra. Não tem disso, não, pode entrar. Quem não vai entrar, você vem aqui para me ajudar e eu não vou deixar você beber nenhuma água. Eu falo com ele que o café dele é muito ruim, né? Você entra, você bebe água. Só bebe água, né, Dona Tereza? Só bebe água. Mas é isso, sabe? Eu queria que a senhora se não fosse a sorte da minha mãe, a gente tinha muito mais mulheres presas aqui em Belo Horizonte, sabe? A sorte é que a gente tem esse projeto e todo mundo que reclama, minha filha foi presa, a gente vai lá, nem todas têm direito, mas pelo menos olhar o processo e dizer para a família se tem ou não, pelo menos isso, né? Já fica sabendo. E muitas vezes a presa tem o direito, tem um advogado particular que não pede. Porque o réu, ele dá lucro preso, o réu solto não dá lucro, né? Aí o advogado mantém a pessoa presa lá, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Mas aí quando eu ligo e falo, ô, doutor, eu sou presidente da associação de amigos, nós olhamos lá no processo da sua cliente, ela tem direito a isso, aquilo. O senhor não pediu não, por quê? Aí ele fala, passou desapercebido, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí vai lá e faz o pedido, sabe? Que a gente aperta ele. Aí outra hora também, né? Constranger. Outra hora quando eles vêm, assim, tem uns que crescem para cima da gente, né? Aí eu sou curta e grossa com ele, não, vou pegar o processo da sua cliente, vou enviar para o presidente da OAB para ele ver que o senhor não está tratando a sua cliente como ela deveria ser tratada. Aí ele já muda de conversa. Mas é raro, sabe? Já amansa mais. A gente está chegando no finalzinho. A gente tem muita gente que ajuda. Uma mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Uma mensagem que a senhora quiser falar, uma mensagem assim, breve, mas potente como a senhora é. Eu vou falar por partes. As pessoas negras que estão participando dessa live, que estão estudando, porque estudante gosta muito de assistir live, né? E eles falam que isso é enriquecedor. Quando vocês se formarem, não esqueça o lugar de onde vocês vieram. E quando vocês se formarem, comecem a disputar cargos políticos. Porque enquanto esse país for administrado por pessoas brancas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos continuar vivendo de migalha. Então, é preciso que essa juventude negra que está tendo a oportunidade de estudar agora ocupe os cargos políticos, vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador, e disputa faz concurso para ser defensor público, promotor, juiz, passar para desembargador.
E é isso, para a gente ter os nossos nos julgando, porque aí vai ser bem diferente quando a gente for julgado por um promotor preto, por um juiz preto, quando o sistema prisional for administrado por um preto que criou na favela, correndo descalço no meio do esgoto. Outra coisa é para os promotores, se tiver promotores aí nos assistindo, né? Tem bastante, tem bastante. Que a gente precisa lutar junto para que os procuradores-geral de cada estado coloquem nos cargos do Ministério Público pessoas que gostem do que está fazendo. Um juiz que entende, um promotor que entende que preso tem que ficar preso, ele não pode ocupar o cargo do promotor da vara de execução penal. Porque todo direito que for pedido, ele vai negar para ficar dando trabalho para os outros, de ficar pedindo e repetindo e tornando pedir uma coisa que está lá que o preso já tem direito. Né? Concordando, promotor concordando com o juiz, que pede exame criminológico, que o Estado diz que não tem condição de fazer, e o promotor continua exigindo o exame, a ideia do indivíduo já venceu, mas o cara está preso porque não tem o exame criminológico. Como se em 15 minutos alguém pudesse dizer se a pessoa está apta ou não a viver em sociedade. Né? Então, é preciso que haja um diálogo no Ministério Público para que os promotores que vai para a vara de execução sejam promotores que gostem, né, da execução, que sejam mais ou menos abolicionistas penais, que possam estar lá para garantir os direitos. A gente não quer que faça nada fora da lei. A gente quer que garanta os direitos das pessoas que estão encarceradas, né? E para as demais pessoas que estão aí nos assistindo, que elas possam deixar de proibir as pessoas de usar droga e orientar as pessoas a não usar. Porque tudo que é proibido tem um chamariz, né, para ser feito. E que elas possam discutir nos seus ambientes, possam conhecer de fato o cárcere, para que elas possam discutir nos seus ambientes de trabalho, de estudo, na própria família, o que o cárcere faz com as pessoas. Né? Existem muitos livros bons para ler, né? Daqui uns dias a gente vai lançar aqui em Minas um livro muito bacana que chama Carta do Cárcere. Ele é do Laboratório de Trabalho e Cárcere da UFMG. Mas tem muito livro bom do Valois, do Semer, tem muita palestra boa que passa com essas lives agora que o povo não está podendo sair, né? Tem muita live discutindo o sistema prisional, para as pessoas ficarem paradas de achar que todo familiar de preso recebe um salário mínimo. Né? Eles têm mania de falar desse auxílio-reclusão como se fosse a última bala do pacote. E as pessoas lêem sobre abolicionismo penal para entender o que a gente quer. Que quando eu falo que eu sou abolicionista penal, as pessoas acham que eu quero que abra as portas do cárcere e deixe arder, deixe o povo fazer o que eles querem. Não é isso. A gente não quer que as pessoas sejam encarceradas, nós queremos que as pessoas sejam responsabilizadas. Porque fica muito fácil, a vítima continua sem o seu bem que foi furtado. Porque quando o cara furta um telefone, que ele troca ele na boca, a pessoa fica sem ele. Mas o defensor que vai defender ganha dinheiro, o promotor ganha dinheiro, o juiz ganha dinheiro, o cara da marmita azeda ganha dinheiro, o cara do uniforme ganha dinheiro, um monte de gente ganha dinheiro. A vítima não ganha nada. Então não é interessante nem para a vítima que a pessoa fica presa. Né? Se o juiz condenasse ele a uma pena alternativa, em que ele fosse ressarcir a vítima o bem que ele furtou, era muito melhor para todos nós. Né? Era muito melhor para todos nós. Porque a vítima continua sendo vítima. Né? Ninguém passa uns dias, ninguém lembra mais da vítima. O promotor não lembra, o juiz não lembra, ninguém não lembra. E que a gente possa ter uma semana debaixo da graça do Senhor nosso Deus, né? Porque a gente tem pessoas de diversas religiões, e eu respeito todas as religiões, né? Tanto que a gente fala que a associação de amigos, ela não tem religião e nem partido político e nem time de futebol.
Eu respeito todas as religiões, mas o nosso Deus, ele é um só, né? E quando a gente tem dúvida de qualquer coisa, ele é o nosso melhor conselheiro, né? E lê muito, né? Lê a lei da execução penal, lê o Pacto de Mandela, lê os tratados que o Brasil assinou, né? Buscar conhecer para poder debater com as pessoas sobre esse tema, porque prisões são para ser abolidas. Dona Tereza, eu só posso lhe dizer, além de muito obrigada, que eu aprendi muito com a senhora aqui, como todas as pessoas que estão com a gente, mas lhe dizer assim, que Deus lhe abençoe, que a senhora tenha muita saúde, que a senhora tenha mais força ainda, porque sabedoria a senhora já tem demais, né? Graças a Deus, é a senhora que buscou conhecimento, para que a senhora tenha caminhos abertos, e que a gente possa se encontrar e lutar, sabe, por uma sociedade realmente mais justa, realmente que possa incluir pessoas negras, porque a gente está falando de uma sociedade racista, de um sistema de justiça racista, e a gente precisa realmente incluir pessoas negras. Não há democracia sem igualdade racial nesse país. Não há democracia sem incluir mais de 50% da população desse país. Então, Deus abençoe a senhora e muito obrigada, viu? Um beijo grande. Quando eu for aí em Minas, eu quero ver a senhora, viu? Eu vou lhe visitar. André vai providenciar essa visita aí. Eu faço questão de ver a senhora, viu? Um beijo grande, boa noite, boa semana. Boa semana para vocês também. Um abraço. Beijo. Tchau, gente. Um abraço grande. Tchau, tchau.